Glória a Deus. Amados e queridos, um pouquinho atrasado aí na nossa transmissão, mas só agora o Senhor nos permitiu entrar. São 22h30. Glória a Deus. E estamos aqui para aprender um pouquinho mais com Cristo Jesus. Aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos trazer um assunto aqui bem polêmico. Um assunto que gera dúvidas em muitas pessoas, inclusive. Mas Deus, o Espírito Santo, com a sua infinita misericórdia, Ele vai nos ensinar. Hein? Eu vou aprender, vocês vão aprender, nós vamos aprender juntos em nome de Jesus. Vamos falar sobre línguas estranhas. Vamos falar sobre o dom de línguas. Línguas estranhas, dom de línguas? Ou língua dos anjos? Como dizem alguns, né? Que se dizem sábios, teólogos, estudiosos. Inclusive eu já vi aí no YouTube homens formados em teologia, teólogos, sábios, né? Em letras, dizendo que é língua dos anjos. E aí? Línguas estranhas ou língua dos anjos? O que vocês acham? Aleluia. Eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que o Espírito Santo me falou. E mesmo depois de ele ter me falado, eu fui dentro da palavra. Conferi. Aleluia. Então já pode compartilhar aí, compartilha, convida as pessoas para estar conosco neste estudo bíblico espiritual maravilhoso, a qual Deus tem muito a nos ensinar nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou esperar só mais um pouco de pessoas entrar, amém? Vou esperar só mais um pouquinho, que todos venham entrar, para que possamos todos juntos participar desse estudo que vai esclarecer muitas dúvidas e edificar muitas vidas. Paz do Senhor, irmã Márcia, irmã Jana da Silva, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. O Anderson Souza, a paz do Senhor. Guilherme Santos, a paz do Senhor, Guilherme. Irmãos, vamos compartilhando aí, amém? Até mesmo para não inscritos, inscritos e não inscritos, para que possam mais pessoas também entrar no canal. Você que está chegando agora, já clica no joinha, aí, tá? Só tô vendo um joinha aí, meus irmãos. Clica já no joinha, já para que o canal, esse vídeo venha ficar em alta e até mesmo por acaso as pessoas venham acessá-lo. Amém? Vamos tirar muitas dúvidas hoje. Dom de línguas. Línguas estranhas ou língua dos anjos, como dizem alguns sábios. Como dizem alguns teólogos. Dom de línguas é sinal de batismo com o Espírito Santo? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. Se eu não falo em língua, sou batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Vamos aprender
dentro da palavra de Deus. É forte, viu, meus irmãos? É polêmico. Aleluia. Mas o que nós vamos trazer com base bíblica. Louvado é o Senhor. Vamos esperar mais algum grupo de pessoas entrar, tá bom? Meus irmãos, vai compartilhando aí. Eu vou compartilhar também, tá bom? Vou compartilhar aqui e volto em 1 minuto. Glória a Deus. Estamos aqui de volta juntos. Essa mesma fé. Essa mesma comunhão. E nesse mesmo espírito. Louvado seja o Cordeiro. Eu estava compartilhando, amém, amados? Por isso caiu aí, eu já voltei. Para você que está chegando agora aí. Não sei se você já leu o título do vídeo. Para você que está chegando agora. Línguas estranhas ou língua dos anjos? Vamos, dentro desse assunto, abordar diversos outros assuntos. Quem não fala em língua é batizado com o Espírito Santo? E aí? O que vocês acham? Não tem achismo, tem Bíblia, palavra de Deus. Louvado é o Senhor. E como todo ensino que eu trago, eu já trago por base, subbase, uma revelação de Deus e como base central a palavra de Deus, a Bíblia. Qualquer revelação que não tenha veracidade bíblica não vem de Deus, porque o Senhor não pode ir contra a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Estamos aguardando só mais um pouquinho para que o maior número de pessoas possa vir a aprender conosco nesta noite gloriosa. Oh, aleluia. O Espírito Santo vai nos ensinar muito, meus irmãos. Vamos orar já, pedir para Ele abrir nossa mente, nos ensinar? Espírito Santo de Deus, eterno Deus e Pai, perdoa todos os nossos pecados e abre agora o nosso entendimento, Pai. Assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos, quando o Senhor apareceu para eles, quando o Senhor apareceu para Tomé, eles ficaram tão maravilhados, ó Pai, tão alegres, que lhe deram de comer. E diz a tua palavra que o Senhor abriu o entendimento deles, para que eles entendessem a palavra. Meu Deus, certo disso, eu aprendo que estudos humanos que vêm da parte do homem, ó Pai, não são suficientes para entendermos a tua palavra, mas estudos espirituais que vêm da parte do teu Santo Espírito, aleluia, é que nos fazem compreender as sagradas Escrituras. Pois é só o Senhor, Pai, que pode abrir o nosso entendimento. Só o Senhor para abrir o entendimento deste homem, desta mulher. Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. E glorifica o teu nome através deste ensino. Amém. E glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Primeiro, vamos à revelação que Deus me deu. Amém? Aleluia, louvado seja. Os demônios estão furiosos, meus irmãos. Quanto a esse estudo, os demônios estão desesperados. Bom, certa feita,
Eu estava em constante oração no monte. Eu estava orando a Deus e passava a tarde orando. Há bom tempo atrás, muito tempo, no monte. E veio sobre mim o Espírito Santo do Senhor e começou a me indagar, me perguntar e me ensinar. Ele me perguntava e ele mesmo me dava as respostas. O Espírito Santo me disse assim, olha, antes de eu dizer o que o Espírito Santo me disse, quem acha que as línguas estranhas são língua dos anjos? Quem acha que é, escreve aí, vamos ver. Como é que está o entendimento de vocês? Quem acha que é a língua dos anjos? Sim ou não? Escreve aí. Aleluia, vamos ver, deixa eu ver. Quem acha que... Bom, já teve divergências, né? Louvado seja Deus. Uns acham, uns têm dúvida, uns acham que sim, outros que não. Vamos aprender dentro da Bíblia, tirando por base a revelação que Deus me deu. Amém. Então vamos lá. Ou seja, já vimos que tem polêmica, tem divergências. Então vamos aprender dentro da palavra de Deus? Primeiro, como eu disse, eu estava orando e o Espírito Santo me ensinou, ele falou comigo. Por isso que é bom levar uma vida de oração, irmãos. Amém? O Espírito Santo falou comigo assim, ó, nessas palavras que eu vou falar para vocês. Quem disse para você que as línguas são língua dos anjos? Ele me disse. Ele falou assim comigo. Quem disse isso para você, meu servo? Quem falou que as línguas estranhas são língua dos anjos? Porque até então eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Irmãos, tem teólogos aí no YouTube, teólogos formados em teologia, em divindades bíblicas, e dizem que são língua dos anjos. Vamos lá. Aleluia. Teólogos falando isso, meus irmãos. Depois vocês olham aí. Aí ele começou a me ensinar. Olha o ensinamento que o Espírito Santo me deu, que lindo. Aleluia. Ele me disse assim, meu servo, se fosse língua dos anjos, os anjos caídos também saberiam. Afinal de contas, Lucifer é um anjo. A Bíblia diz que ele pode se transfigurar como um anjo de luz. A Bíblia diz no livro de Jó, quando Satanás foi acusar Jó, ele estava no meio dos anjos. Ele estava no meio dos anjos. Então os anjos caídos também são os anjos. Anjos maus e anjos bons. Que se tornaram demônios. Então eles, se fossem língua dos anjos, eles também saberiam. Eles também interpretariam a fala, a mensagem, a língua. Amém? Vamos provar dentro da Bíblia que não é língua dos anjos. Vamos dentro da Bíblia? Irmãos, toda vez que os anjos do Senhor falaram com os povos e ainda falam, os anjos de Deus, eles falam com as pessoas na própria língua das pessoas. O anjo do Senhor, quando vier falar com você, ele não vai aparecer dizendo Rorianda Labaia, não. Os anjos do Senhor, quando vier falar com você, o anjo do Senhor,
ele vai falar na sua língua. Se você fala português, ele vai falar em português. Se você fala inglês, japonês, ele vai falar inglês, japonês, na sua língua de origem. Vamos às provas bíblicas. Amém? Eu separei aqui algumas provas bíblicas para que não reste dúvida. Então vamos primeiro frisar isso. As línguas estranhas não são, nunca foram e jamais serão língua dos anjos. Como dizem alguns falsos profetas aí no YouTube, como dizem alguns doutores em divindade, teólogos que dizem que estudaram a teologia bíblica. Então vamos desmentir eles aqui agora, dentro da Bíblia, já que eles estudaram muito a Bíblia. Delamantorábia. Aleluia. Porque o verdadeiro profeta é para isso. Deus levanta ele para desmascarar os falsos profetas. Vamos lá. Toda vez que os anjos falavam com seres humanos, eles falavam na própria língua da pessoa. Vamos ver se isso é verdade? Vamos em Gênesis 18 e 19. Vamos dentro da Bíblia. Vamos lá, rapidinho, rapidinho. Gênesis 18 e 19. Aleluia. Vamos lá, eu gosto de ir dentro da Bíblia, irmãos. Gênesis 18 e 19. Olha aqui, Gênesis capítulo 18. Aleluia. Versículo, deixa eu pregar o versículo aqui já bem preciso. Versículo 9. Gênesis 18, versículo 9. Quando os anjos de Deus, e o próprio Deus em forma teofânica, que é a teofania, que é Deus no anjo, visitava Abraão para falar com Abraão. E olha aqui, ó. E disse o anjo: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está na tenda. E um deles perguntou, então eram dois anjos, né? Certamente tornarei a ti, por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Amém? O anjo falando com Abraão que Sara teria um filho. O anjo não falou orianda alabassurianda alabaia. Amém? Não, o anjo não falou isso. O anjo falou com Abraão na língua de Abraão. E Abraão entendeu muito bem. Amém? Vamos mais. Daniel 9, 21, 27. Vamos ver como é que é a língua dos anjos? Daniel 9. Daniel, vamos desmentir esses falsos profetas? Vamos, meus irmãos. Daniel 9, 21, 27. Tá tudo separadinho aqui. Vamos lá. Daniel 9, 21, 27. Olha aqui, ó. Estando eu, digo, ainda falando na oração, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem que eu tinha visto na minha visão a princípio, Gabriel, que é o anjo do Senhor, mensageiro, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu, olha o anjo falando, ó, e falou comigo: Daniel, vim agora para fazer-te entender o sentido. Olha aí, o anjo Gabriel veio falar com Daniel, não falou com Daniel em línguas estranhas, quebrando essa teoria, essa doutrina de demônios, que eu tô vendo, é o que eu tô vendo demais. Dá uma olhada no YouTube aí. O que tem de teólogos falando que as línguas são língua dos anjos, o que tem de ensino mentiroso, diabólico, misericórdia. Meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento verídico e verdadeiro, quem dá, meus irmãos, não é a teologia, é o Espírito Santo de Deus. Irmão Tiago nunca fez teologia, mas o Espírito Santo ensina. Eu não falei para vocês que ele me ensinou isso na oração? Orando, ele me ensinou isso. Vamos mais, referência. Lucas 1, 11, 20.
Lucas 11, 20. Só mais essa referência, só para não restar dúvida. Tem mais. Tem muitas referências. Lucas 11, 20. Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e apossou-se dele um grande temor. Mas o anjo lhe disse, olha o anjo falando, Zacarias, não temas. O anjo chamou Zacarias pelo nome. O anjo falou na linguagem de Zacarias. O anjo não falou em línguas. Amém, meus irmãos? Então está provado, mais que provado. Se você quiser mais prova, tem também Lucas 2, 8, 15. Aleluia, quando o anjo Gabriel vai falar com Maria, o anjo fala na linguagem de Maria. Tem também Apocalipse 22, 8 e 9. Quando o anjo fala com João, João se prostra para adorar o anjo, e o anjo fala com ele, não me adora, sou conservo teu. Então o anjo, quando fala com alguém, o anjo fala na linguagem desta pessoa, seja português, inglês, aramaico, hebraico, amém, meus irmãos? Seja a língua que for. Então, as línguas estranhas não são língua dos anjos, amém? Quem tinha dúvida aí, ó, as línguas estranhas não são língua dos anjos. Está provado dentro da Bíblia. Quando os anjos falam, eles falam na nossa própria língua, para nós poder entender. Amém? Louvado seja Deus. Mas então, que línguas são essas? Que línguas são essas? Aleluia. Vamos, aleluia. Louvado seja Deus. Lá em Gênesis 11, primeiro. Vamos estudar, para nós entender línguas estranhas, a gente tem que falar de línguas humanas. Amém? Línguas humanas também. Idiomas humanos. Aleluia. Tem várias passagens bíblicas, né, dos anjos falando na própria língua da pessoa. Gênesis 11. Vamos ver, vamos estudar Gênesis 11. Gênesis 11 vai falar das línguas humanas. Para falar de línguas estranhas, temos que falar de línguas humanas. Aleluia. Ô, glória. Quem está me ouvindo bem aí, escreve aí. Glória a Deus. Minha Bíblia está uma benção, meus irmãos. Estou precisando de uma Bíblia nova. Amém. Então os irmãos estão ouvindo bem. Quem está gostando? Quem não gostou já saiu, né? Glória a Deus. Gênesis 11. Era toda a terra de uma mesma língua. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus. Olha aí, os homens queriam construir uma torre para tocar os céus. Olha a audácia dos homens. Olha a audácia do ser humano, meus irmãos. Olha a audácia do ser humano. Olha a audácia dos homens. Eles queriam construir uma torre enorme, gigante, para tocar os céus. Deus não permitiu. E até hoje o homem, né? O homem constrói aviões foguete e quer chegar, vai no espaço, vai na lua. Aleluia. O homem quer chegar até Deus, mas coitado do homem. O homem só chega até Deus por intermédio de Jesus. Jesus é o único mediador de Deus e os homens. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus, mas através de Jesus podemos ver Deus. Louvado seja Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um,
e todos têm a mesma língua. Todos tinham a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, tudo que eles intentavam fazer, eles iam conseguir em comum acordo um com o outro, porque falavam a mesma língua, um ia entender o que o outro falava, e iam juntos construir aquela torre. E olha o que Deus diz: eia, desçamos. Quem desceu? Deus, em forma do Espírito Santo. Desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Então, quando o homem pensou em construir uma torre alta, a Torre de Babel, que é chamada Torre de Babel, que significa confusão das línguas, Deus confundiu as línguas, que é aí que se originou, né, várias línguas, vários idiomas. Até então não estão falando de línguas estranhas, estamos falando de idiomas. Amém? Português, inglês, aramaico, hebraico e assim vai por diante. Várias línguas. Então Deus confundiu as línguas. Por isso foi chamada de Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Quem entendeu até esse ponto, amém? Agora vamos lá num caso que aconteceu ao contrário. Lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Então, em Gênesis 11, havia uma língua só. Deus confundiu a língua dos povos. E onde veio vários idiomas, várias línguas. E agora, vamos ler Atos 2. Já em Atos 2, vai acontecer o contrário. Vai acontecer o contrário. Olha aqui. Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, que eram 50 dias, quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias na terra e foi visto por mais de 500 pessoas. Após 40 dias, Jesus se ascendeu aos céus e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus disse: se eu não subir, se eu não for, o Consolador não virá. É necessário que eu vá para que venha o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 40 dias, Jesus subiu, mais 10 dias. Então, os discípulos ficaram 10 dias em oração, jejum, consagração, adoração a Deus. Aleluia. Provando que para receber o Espírito Santo, tem que levar uma vida de oração, consagração, de obediência. Aí fica essas mulheres aí pintadas, esses homens pintados, esses homens de tudo estranho, tudo no pecado, do corpo, da alma e do espírito, dizendo que tem o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, nós vamos aprender hoje. Aleluia, louvado seja Deus. É um ensino espiritual, amém, meus irmãos? Espiritual, não teológico. Não teológico, filosófico, arqueólogo, não. Espiritual, irmãos. A Bíblia é espiritual. A letra mata, mas o espírito vivifica. Agora aqui em Atos 2 vai acontecer diferente. Olha aqui. Olha como as línguas se manifestou aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Só que essas outras línguas aqui, que esses 120 aqui falaram, não foram línguas estranhas, de mistério com Deus. O Senhor deu uma capacitação nesse dia aqui, porque quando cumpria o dia de Pentecoste, vinha gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é nação, povo, língua, tribo. Aqui, ó, você pode ler aqui, ó, o verso 9 e 10. Olha aqui, ó. Medos, elamitas, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capodácia,
do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e em partes da Líbia, de Cirene, forasteiros romanos e judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todo tipo de pessoas. Ou seja, todo tipo de tribos e línguas e nações. Cada um tinha o quê? Um idioma, concorda? Lá na Torre de Babel, todos tinham a mesma língua. Deus confundiu a língua de toda a terra, cada um com um idioma. Aqui cada um tinha um idioma. E quando esses povos veio, o que que o Espírito Santo ele fez? Quando ele desceu, ele deu uma capacitação sobrenatural que os 120 discípulos, apóstolos, judeus que estavam ali, aleluia, judeus nativos, que tinham a língua deles, eles falavam em línguas, em outros idiomas, no idiomas daqueles povos que estavam ali, ó, grego, árabe, hebraico, aramaico, o idioma do Egito, o idioma da Líbia, o idioma da Ásia, da Capodácia, aleluia. Por que que o Espírito Santo manifestou esse tipo de dom de línguas aqui? Para que todos que estivessem ali entendessem acerca de Jesus. Acerca do quê? Das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. O que que é as grandezas de Deus? Jesus é a grandeza de Deus. Jesus é as grandezas de Deus. Para que todos entendessem. Olha aqui, ó. E todos, aleluia, maravilhavam. Todos ficavam maravilhados, porque ouviam falar, todos na mesma língua, das grandezas de Deus. Então aquele que falava em aramaico, ele entendia os discípulos falando, profetizando, falando das grandezas de Deus em aramaico. Aquele que falava em hebraico, que só entendia a língua hebraica, ele ouvia os discípulos profetizando, falando das grandezas de Deus em hebraico. Você está entendendo? Aleluia. Então essa aqui foi uma manifestação gloriosa e diferente até. E que até hoje eu não vi ninguém. Eu ainda não conheço. Eu não conheço ninguém. Por exemplo, esse tipo de línguas aqui, um exemplo, se eu fosse lá nos Estados Unidos agora pregar, eu não sei nada de inglês. E de repente poderia vir sobre mim o dom de falar em inglês e pregar em inglês para aqueles que falam inglês. Se eu fosse lá no Japão, o Espírito Santo poderia vir sobre mim, porque não é impossível. Lá aconteceu isso. Hoje pode acontecer. Nada é impossível ao que crê. Ele poderia vir sobre mim e eu falar em japonês e pregar em japonês para os japoneses. Então foi isso que aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Aqui não foi línguas estranhas, que é outro termo que nós vamos entrar aqui, de línguas estranhas, de falar em mistério com Deus. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam aqui as línguas do dia de Pentecostes? Louvado seja Deus. Olha aqui, ó. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, outros idiomas. Não está falando línguas estranhas, outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então era uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dera para eles ali naquele momento. Aleluia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, todas as nações debaixo do céu. Como eu disse lá em Gênesis 11, todas as nações, tribos e línguas tinham uma língua só. E devido a eles querer construir uma torre para tocar no céu, Deus confundiu a língua deles. Aqui no dia de Pentecostes, aconteceu o contrário.
Deus colocou uma língua só que todos entendiam falar na mesma língua. Amém? Entenderam? A questão de Gênesis 11, Deus confundiu a língua. E aqui em Atos 2, Deus, o Espírito Santo, colocou a mesma língua. Todos entendiam, todos falaram a mesma língua. Igual antes da Torre de Babel, quando era uma língua só. Entenderam? Mas por que isso? Para que todos entendessem acerca de Cristo. Porque certamente estavam falando de Cristo. Cristo o quê? Cristo ressuscitado. Morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Subiu-se, ascendeu e desceria o Espírito Santo. E ali tinha quem? Ali tinha gregos, ali tinha estrangeiros, ali tinha gentios que precisavam ouvir falar de Jesus. E os judeus talvez não falavam na língua deles. E eles precisavam entender acerca de Jesus. Foi lindo, meus irmãos. Foi magnífico esse dia. Todos entenderam falar de Jesus ali, ó, nas suas próprias línguas. Olha que coisa tremenda, que coisa linda. Eu particularmente não vi ninguém ainda com esse dom, né? Mas Deus pode manifestar. Um exemplo, eu posso ir lá para... Vamos colocar aqui lá para o Iraque. E Deus me fazer falar na língua deles lá, pregar para eles na língua deles. Por que não? Se Deus quiser, assim pode acontecer. Amém? Então aqui foram línguas humanas. Lá na Torre de Babel, Gênesis 11, línguas humanas que foram confundidas, cada um passou a ter uma língua. Aí surgiu a confusão de línguas. Atos 2, Espírito Santo concedeu eles falarem línguas humanas, de sorte que todos entenderam o que eles pregavam, ensinavam e falavam das grandezas de Deus. O que é as grandezas de Deus para você? Jesus é a grandeza de Deus. A própria palavra de Deus é as grandezas de Deus. Amém? Olha, a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Um quebra-cabeça que se junta, texto, contexto, que se junta e se chega numa conclusão que não pode ser uma conclusão minha. Não pode ser uma conclusão de um teólogo. Não pode ser uma conclusão de um filósofo. Tem que ser a conclusão dada da Bíblia. Tem que ser a conclusão do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que Estevão pregava, Filipe pregava, e os filósofos, os teólogos, os sábios, não podiam contender com eles, por causa da sabedoria do Espírito. Então a Bíblia é Espírito, meus irmãos. E ela é discernida, não em teologia, pode estudar, não tem problema. Mas ela é discernida em Espírito, espiritualmente. É um livro espiritual. Amém? Ficou claro isso? Agora vamos falar de língua estranha. Tá bom? Vamos falar de língua estranha. Vamos falar de língua estranha. Depois nós vamos falar como saber se a língua é de Deus, se não é de Deus. Se é do Espírito Santo, se não é do Espírito Santo. Se é da carne ou não. Aleluia. E se todos que falam em língua estranha e quem não fala não é batizado com o Espírito Santo? Será? Será? Vamos descobrir na Bíblia. Vamos em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Bom, 1 Coríntios 13 confirma aquilo que eu já tinha falado. Que as línguas estranhas não é língua dos anjos. Só para confirmar, amém? 1 Coríntios 13. Vamos lá. Primeiro Coríntios 13 confirma que a língua estranha, não é a língua dos anjos. Nada a ver, tá fora. Nós vimos que os anjos falam na língua da gente. O anjo não vai aparecer para você oriando, declamas, não. Vai aparecer para você. Se o anjo me aparecer aqui agora, vai me chamar pelo nome, vai falar comigo na minha linguagem. Amém? Vamos lá. Paulo disse assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que eu falasse, quer dizer que ele não falava a língua dos anjos. Não tem essa de língua dos anjos, língua estranha.
Não tem isso, meus irmãos. Não é a língua dos anjos. Ficou claro isso? Ficou claro dentro da Bíblia? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ainda que eu falasse, ou seja, ele não falava a língua dos anjos, até porque os anjos falam na sua língua de origem, de idioma. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então tá bom. Pode ser, nós não sabemos. Pode ser que os anjos, entre eles, tenham uma linguagem diferente que a gente não conhece. Entre eles, não entre nós e os anjos. Amém? Ficou claro isso? Então vamos agora estudar as línguas estranhas. É basicamente 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 inteiro. Vai falar de línguas estranhas. Vamos ler? Vamos aprender. Aleluia. Antes de nós estudar variedade de língua, vamos descobrir se línguas estranhas é sinal de batismo com o Espírito Santo ou é um dom. O que vocês acham? Quem não fala em língua é batizado com o Espírito Santo? Ou não? Dá sua opinião aí, escreve aí. Escreve aí, você que tem dúvida, pode escrever, sem medo de errar. Quem fala em línguas, ora em línguas estranhas, não idiomas, línguas estranhas, é um dom? É batismo com o Espírito Santo? O que vocês acham? Josiele, é um dom. Quem mais? Vamos lá. Vamos participar, meus irmãos. Estamos na mesa com Cristo, com o Espírito Santo. É um dom. Daniela. Sim. Diogo acha que é batismo com o Espírito Santo. Tá vendo? Jeane acha que é batismo com o Espírito Santo. Tá vendo que tem divergência? Tá vendo como é que esse estudo é de Deus? Tem divergência. Ou seja, tem dúvidas. Não é pecado duvidar. Você pode provar o Espírito. Se é de Deus ou se não é. Você não pode murmurar. Batismo com o Espírito Santo aí. Vamos descobrir agora. Vamos lá. 1 Coríntios 12:10. 1 Coríntios 12:10. Uns dizem que é dom, outros dizem que é batismo com o Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios 12:10. Bom, 1 Coríntios 12:10 vai falar dos dons do Espírito Santo. Amém? Olha aqui, ó. Acerca dos dons, vamos ler aqui, 1 Coríntios 1. Acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí vai falar aqui, ó, de vários ministérios e tal. Vamos lá para o verso 8, 9, verso 10. Olha aqui, ó. Vai falar dos dons, ó. Mas a manifestação do Espírito, olha o verso 7. É dada a cada um para o que for útil. Então é o Espírito Santo que dá. É o Espírito que dá. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Pelo mesmo Espírito, palavra de ciência. Olha os dons aí. Pelo mesmo Espírito, a fé. Pelo outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, operação de maravilha, profecia, dons de discernir espírito. Olha aqui, a outro, a variedade de língua. Então, línguas estranhas é um dom. Quem concorda? Quem discorda? Se você discordar, você está discordando da Bíblia, do que está escrito aqui. Línguas estranhas é um dom, não é sinal. Porque tem gente que fala, não fala em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Conversa fiada. Conversa para boi dormir, meus irmãos. É um dom. Tem uns que recebem esse dom na hora que é batizado com o Espírito Santo. E já recebe o dom de línguas e fala em línguas. Nós vamos aprender o que é ser batizado com o Espírito Santo e sobre variedade de línguas. Olha aqui, ó. Então é um dom.
1 Coríntios 12 está falando dos dons, dos ministérios. Amém? Variedade de línguas é um dom, e a outro, ou seja, ó, a cada um exemplo. A você deu o dom de línguas. Ao outro deu o dom de interpretar as línguas. E talvez até a você mesmo deu o dom de línguas e de interpretar. Igual eu tenho o dom de línguas e interpreto também. Como que é a interpretação? A interpretação não é tradução não, viu, meus irmãos? Não é tradução. Traduzir as línguas, não. É interpretação da mensagem. O dom de línguas, ele vem, ele se adere à sua mente, à sua memória, ao seu espírito, o dom de línguas. E quando você fala em línguas, por exemplo, para entregar uma profecia, às vezes você foi em línguas. Você falou em línguas para poder entregar aquela profecia. Cada língua que você fala, vai descendo ali a interpretação, ó, o discernimento da profecia. Aí você entrega uma parte. Aí você fala mais em línguas. Vem outro discernimento. Você não pensa em mais nada. Seus pensamentos ficam limpos. Vai vindo só a interpretação. Tá entendendo? É o quê? É entregar a profecia em língua. Com interpretação. Se você não interpreta, tem que haver alguém que interprete. Amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus. Vamos, tem mais assunto para a gente falar. Então tá aqui, dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Aos dons, operação de maravilha, profecia, dom de discernir espírito, variedade de língua é um dom, interpretação de língua é outro dom. Agora vamos lá para 1 Coríntios 14, que vai falar das variedades de língua. Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios 14. Aleluia. Seguir o amor. Tudo tem que ter o amor como base. Porque Jesus é amor, Deus é amor. E buscai com zelo os dons espirituais. Outra vez eu vou provar para você que a variedade de línguas não é sinal, não quer dizer que quem não fala, que não é batizado com o Espírito Santo. Variedade de línguas é um dom. Aqui, ó. Buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, o que tem o dom de variedade de línguas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Então a variedade de línguas é você falar em mistério com Deus. Você não fala aos homens, você fala a Deus. Você fala aos homens quando Deus dá a interpretação da mensagem. Amém? Quando Deus te dá a interpretação da mensagem, aí você transmite aos homens. Mas você falou em línguas a Deus. Vamos continuar. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em outra língua, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Todos os dons edificam a igreja. Os dons de curar, os dons de fé, os dons de maravilha, os dons de profetizar, edificam a igreja. Só tem um dom que edifica a si mesmo. O dom de línguas. Eu vi teólogos aí dizendo que não existe dom que edifica a si mesmo. Então a Bíblia é mentirosa? Peraí, meus irmãos. Aqui, ó. O que fala ou ora em outra língua edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos falassem em outras línguas, mas muito mais quero que profetizasseis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em outras línguas. E o que a gente vê nos dias de hoje é o contrário, né? A não ser que também interprete, como eu disse. O que acontece nos dias de hoje? Há um movimento aí, um movimento que nós temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado com esse movimento. Esse movimento de quem não fala em língua não é batizado com o Espírito Santo.
Esse movimento, essa doutrina de demônio, de que quem não fala em língua não está sentindo a presença do Espírito Santo. Espera aí, meus irmãos, o que é isso? Outra coisa. Junta na igreja todo mundo, 10, 20, 30 pessoas, todo mundo pulando, rodopiando, sapateando, relampeia, sapateia, pega fogo, falando em língua, todo mundo junto ao mesmo tempo. E aí? Ninguém interpretou. Não teve ordem e não teve decência. Está em desconformidade com a palavra de Deus. E nós vamos ver isso mais à frente. Tá bom? O que nós vemos hoje é o quê? É exibicionismo. É show. Emocionalismo. Que presta atenção, quando você recebe o dom de variedades de língua, é você que fala. Não é o Espírito Santo que vai falar. Amém? Você que vai falar. O Espírito Santo já introduziu em você esse dom. E é você que vai falar. Se eu quiser falar aqui agora, eu falo. Alabasterianda, alabacai. Falei. É um dom que está introduzido já no meu cérebro. Que foi introduzido já no meu espírito. Declama lavastéria. Tá entendendo? Eu falei. Não foi o Espírito Santo que falou. Foi eu que falei. É um dom que ele me deu. Amém? É um dom. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Mas eu falando aqui, eu edifiquei a mim mesmo. Para vocês não serviu de nada. Não serviu de nada. Eu edifiquei a mim mesmo. Falei em mistério com Deus. Até então, a princípio, Deus não me deu a interpretação. Ah, tá descendo agora aqui, ó. Desceu agora, tá vendo? Eu falei em línguas, desceu a interpretação. Deus lindo, aleluia! Espírito Santo. Eu falei em línguas, a interpretação desceu. O Senhor falou assim, ó. Eu estou convosco. Eu estou convosco, eu estou com vós. Oh, glória! Aleluia! Tá vendo, meus irmãos? Falei em línguas aqui, usei o dom, falei em mistério com Deus, a mensagem desceu. Falei com Deus e Deus falou comigo. Estou convosco, estou com vós, estou no meio de vós. Onde é que tem prova bíblica nisso? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Oh, glória! Oriclamalabaia! Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado é o Senhor. Tá falando mais, meus irmãos. O cara falou assim, ó. Tirarei vocês do meio do erro. Através desse estudo, ó. O Senhor vai tirar nós do erro. Louvado seja Deus. Porque às vezes erramos, né? Por falta de conhecimento e sabedoria. Vamos continuar. Aleluia. Vamos lá. O capítulo 14, basicamente, é um estudo de línguas estranhas. Vamos lá. Eu gostaria que todos falassem língua, mas muito mais que profetizassem. Então, meus irmãos, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua. É maior, tá vendo? Então é muito mais importante profetizar, pregar, falar do amor de Jesus, entregar um recado na nossa língua do que falar em línguas, meus irmãos. É muito mais. A não ser que você fale em línguas e interprete o que você está falando. Ou tenha algum intérprete. E aqui diz aqui, ó. Vai dizer aqui, ó. Lá na frente, Paulo vai dizer assim, ó. Ora, aquele que fala em línguas, ore também e peça a Deus para que possa interpretar. Porque você ficar falando em língua dentro da igreja, e aí? Se você não interpreta, se não tem intérprete, vão ser palavras infrutíferas. O dom de línguas, meus irmãos, ele é usado
mais para a sua intimidade, na oração entre você e Deus. Você sabia que você pode orar em línguas? Orar em línguas? Vocês viram que eu falei em línguas aqui, Deus me deu uma revelação? Quando você ora em línguas, na sua intimidade com Deus, Deus pode te dar revelações, Deus pode te ensinar coisas extraordinárias, Deus pode revelar mistérios, te entregar visões através da oração em línguas. Depois eu vou provar dentro da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Aí Paulo vai começar a dizer aqui, ó. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, olha aí, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então tá vendo? A revelação, a ciência, a profecia, a doutrina é mais importante que as línguas estranhas, meus irmãos. A não ser que você interprete o que você está falando. Como eu interpretei aqui, ó. O Espírito Santo deu a revelação. Tá vendo? Ele provou para nós. Eu falei em línguas e o Espírito Santo deu a revelação. Que lindo, meus irmãos. Que tremendo isso. Da mesma forma, se as coisas inanimadas que produzem som, seja flauta, seja cítara, não emitirem sons distintos, como se saberá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, tem que ter sentido, meus irmãos. Falar em línguas tem que ter sentido. Se você não interpreta, a Bíblia diz que na igreja, fale em línguas no máximo 3. Ó. Pois nós vamos ler aqui. E que haja um intérprete, ou que você mesmo interprete. Se ninguém interpretar, que você interprete. Que você tenha o dom da interpretação. Se você não tem, ninguém tem, fica calado. Ore em línguas em casa. Amém? Aí fica um monte de gente. Xaramandecai, decomanaia, xaramandaia, terra, canto, dinábia. Já estão brincando já, meus irmãos. Virou palhaçada. Tem gente que te cumprimenta assim, ó. Já pega na sua mão aqui, ó. Ih, terra. Ih, palabás. Já reparou como é que eles faz? Ih, palabachai. Virou carnalidade. Receberam o dom, mas estão falando na carne. São línguas, palavras infrutíferas, que não produzem nada. Amém? Vamos continuar lendo aqui. É desse jeito. Pegam na sua mão, te cumprimentam, nem te cumprimenta com a paz do Senhor mais. Imanto, Imandarábia, terra de vaso. Não é assim que eles fazem? Não é assim? Isso é carnalidade, meus irmãos. É meninice. Carnalidade e meninice. E os que andam na carne não herdarão o reino do céu. Então é até perigoso. É até perigoso ficar brincando com essas coisas, andar na carne. É até perigoso, meus irmãos. Tá tendo muita chocarrice por aí, meus irmãos. Vamos continuar. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Olha aí, meus irmãos, a Bíblia auto se explica. Porque estareis como que falando ao ar. Olha aí. Fica 10, 20, 30 pessoas, todo mundo falando em língua. Todo mundo. Estão dizendo que estão sendo cheios do Espírito Santo. Estão falando ao ar. Olha aqui, ó, desordem, bagunça. Há, por exemplo, tantos gêneros de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, se eu fico falando em língua aqui na live, língua, eu estou sendo bárbaro. Não estou interpretando. Amém? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, se você recebeu o dom de línguas, procure abundar nesse dom. Ore a Deus para interpretar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Assim se desejais dons espirituais, a língua é um dom, procurai abundar. Abundância é muito, né? É profundidade.
para edificação da igreja. Então o dom de línguas também tem que ser para edificar não somente a si mesmo, mas se você vai falar na igreja, tem que edificar a igreja também. Você já reparou quando a gente está pregando, às vezes a gente dá uma pausa e fala em língua, aí desce mais revelação da palavra. Ou seja, não desce a tradução da língua, desce a interpretação da mensagem, daquele mistério que foi falado entre você e Deus. Amém? A maioria das pessoas tem interpretação da língua, a maioria. Normalmente quem fala, interpreta. Poucos são os que não interpretam, porque a interpretação vem na mente também. Amém? Então você que estava preocupado aí, ó, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Até hoje eu não falo em língua. Você já é batizado com o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz em você? Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o batismo com o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, é batizado com o Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, não é que você tem que pular, cair pro chão, falar em língua, nada a ver. Nada a ver. Você é convencido do pecado. Se você roubava, não vai roubar. Se você fumava, não vai fumar. Se você bebia, não vai beber. Tem um monte aí que imita as línguas, tá fumando, tá bebendo, tá prostituindo. É possível falar em línguas sem e ter perdido o batismo com o Espírito Santo? É possível. Receber o dom, a Bíblia diz que os dons de Deus é sem arrependimento. Às vezes o cara desviou, continua falando em língua, usando o dom, mas está na carne, está no adultério, está na prostituição. Aí ele está o quê? Ele está sendo bárbaro, está pecando contra Deus. Está na carne, tá entendendo? É aonde que entra o diabo, é onde que entra o espírito enganador. Como saber se é o Espírito de Deus? Se é Deus, não é Deus que fala, é você que fala. Amém? É você. É um dom que Deus entregou a você. É simples, meus irmãos. Quem está entendendo? Quem está gostando aí? Quem tem alguma dúvida, se tiver dúvida, pode perguntar aí, que a gente esclarece dentro da Bíblia. A gente ora, o Espírito Santo vai esclarecer para nós. Vamos lá. Pelo o que fala em outra língua, aqui, ó. Ore para que possa interpretar. Olha aí. O que recebeu dons de língua, ore a Deus e peça a interpretação. Porque se eu orar, então você pode orar em línguas, está vendo? Entre você e Deus, na sua casa, no seu quarto. Ou então você pode joelhar na igreja ali, ó. Não precisa ficar gritando para todo mundo ouvir, tá? Você e Deus, ó. Ande clama labasteri, clama labaia. Oh meu Deus, ripalabachai. E Deus vai trazendo a tradução. Amém? Deus vai te entregando as maravilhas. Você fala em mistério com Deus. E a qualquer momento Deus pode falar com você também. Olha aqui, ó. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito de fato ora. Então, orar no espírito é orar em língua. Aqui, ó. Se eu orar em outra língua, meu espírito ora. Orar no espírito é orar em línguas. E tem muitos crentes que não praticam isso. Eu mesmo pratico bem pouco. Vou passar a praticar mais. Através desse estudo aqui, ó, vou passar a praticar oração em línguas, porque aí não vai ser o meu espírito orando. E isso vai ser tremendo, isso é tremendo, meus irmãos. Mas meu entendimento fica infrutífero. Olha aqui, ó. O espírito ora, mas o entendimento fica infrutífero. Que farei, pois? Orarei com o espírito, orarei em línguas, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito. Olha, tem até louvores em línguas. Mas também cantarei com entendimento. Ou seja, Deus, você vai orar a Deus para Deus te dar a interpretação das línguas, amém? Glória a Deus. Tem um verso na Bíblia que fala, né? Pra gente louvar a Deus e cantar a Deus com hinos, cânticos, salmodiando, com hinos e cânticos espirituais. Aleluia. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o indouto? Olha aqui, ó, aqueles que não entendem as línguas, os incrédulos. O amém. Ou seja, assim seja, depois da tua ação de graça, visto que não sabes o que dizeis. Aí fica 30, 40, 50 pessoas dentro da igreja falando em língua. Entra um incrédulo lá, esse povo tá ficando doido, o que é isso aí? Ninguém interpretou,
Falou nada com nada. Vendo? Porque realmente tu dás bens às graças, mas a outro não é edificado. Ou seja, tu deu graça, tu foi edificado, mas e o outro? Dou graças ao meu Deus, olha Paulo dizendo, por falar mais línguas do que todos vós. Então Paulo tinha variedade de línguas. Meus irmãos, às vezes alguém até pode murmurar. Deus já me deu o alfabeto completo em línguas. Eu estava orando a Deus, o Espírito Santo me deu. Aleluia. Então Paulo falava muitas línguas, ó, variedade de línguas, mais do que todos os outros. Contudo, olha o que Paulo disse. Ele orava, aqui ó, dou graças ao meu Deus por falar mais língua do que todos vós. Só que ele falava entre ele e Deus. Ele orava em línguas. Aqui ó, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em outras línguas. Então tem surgido no meio de nós, tem surgido muitas igrejas, muitas congregações, muitos templos, muitos pastores, doutores, e é um movimento, meus irmãos, que todo mundo xaramandaia, arabacaia, e é uma bagunça. Ninguém entende nada, ninguém entende ninguém. Infrutífero. Tá bom? Falta de entendimento. Aleluia. Está em desobediência, meus irmãos. Porque aqui, ó. Irmãos, não sejais meninos. Olha aí, é meninice. Aqui, ó. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. O cristão tem que ter malícia. E adultos no entendimento. Está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então tem que haver interpretação, tá vendo? Aleluia. Igual lá em Atos 2, todos falavam em línguas e todos entendiam. Falavam todos no mesmo idioma, na mesma língua. Ninguém ficou sem entender. Tá entendendo? Não tem por que ficar 20, 30, 40, 50 pessoas oriando a labaia. Não resolve nada. Tá bom? Glória a Deus. Então, aleluia. As línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, se você interpreta as línguas estranhas, aleluia, os infiéis vai ficar maravilhado. Ele falou em língua, ele entregou uma profecia em língua e interpretou. Então, você fala em línguas no templo, se você interpretar, ou se houver intérprete, ou orando em espírito na sua casa com Deus. Amém? Ou no monte, você e Deus. Vamos continuar aqui para nós enterrar. Está acabando, amém? O 1 Coríntios 14 é o estudo das línguas estranhas. Tem mais, ó. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falar em língua, olha aqui, e entraram em doutos e infiéis, não dirão que estão loucos? Olha aí. Fica todo mundo falando em língua dentro da igreja, aquela bagunça, aquela desordem. Eu lembro que eu ia numas vigílias aí, vou falar da igreja pentecostal Deus e Amor. Os irmãos colocavam a mão na minha cabeça, querendo me derrubar no chão. Dá lugar, varão, dá lugar, xaramandaia, arabacaia. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu não sentia nada, meus irmãos. Não sentia nada. Eu buscava ali quietinho com Deus e recebia os dons, recebia as maravilhas. E os irmãos querendo me jogar no chão. Querendo dizer que cair pro chão é receber o Espírito Santo, falar em língua é receber o Espírito Santo. Línguas é um dom. E é um dom que é você que fala e você tem que usar com sabedoria. É você responsável por usar esse dom de variedade de línguas. Você é responsável. Aleluia. Glória a Deus. Que ensino maravilhoso, né, meus irmãos? Manso. Um ensino manso. Um ensino sereno. Um ensino espiritual.
não envolveu teologia. Tremendo esse ensino. Aleluia. Então, se fica todo mundo falando em língua, vão achar que tá todo mundo doido. Entrar um ali que não entende, vai achar que tá todo mundo louco. Mas se todos profetizar, olha aí, ó, e algum indouto ou infiel entrar na congregação, no culto, e por todos será convencido e julgado, olha aí. Vai entender o que você está falando, o que você está passando. Amém? Então, se vai falar em línguas na congregação, fale no máximo 3. E que haja intérprete. Ou que você interprete. Como que funciona a interpretação? Você fala em línguas, a interpretação vem na sua mente. A mente fica limpa, vazia. E vem só a mensagem. Amém, meus irmãos? Aqui, ó. Que farei? Aqui, ó. Quando aqui, ó. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos quando todos profetizam. Tá vendo? Fala na mesma língua, numa língua só. E assim, prostrando com o rosto em terra, adorará a Deus. Que farei, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem outra língua, tem revelação. Olha aqui o que tem no culto, né? O que tem nas igrejas, ó. Tem salmo, tem doutrina, tem outra língua, tem revelação, tem interpretação, tem que ter. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em outra língua, faça-se isto por 2 ou quanto muito 3. Olha aqui, ó. Por 2 ou quanto muito 3, ó. Um de cada vez. E haja um intérprete. Por exemplo, se eu estou falando em línguas na igreja, que o meu irmão interprete ou eu interprete. Um exemplo. Várias vezes, os irmãos que me conhecem já viram eu entregando a profecia. Às vezes o Senhor fala em língua, né? Eu falo em língua e o Senhor dá a revelação. Aquilo já é a interpretação. Aleluia. Amém, meus irmãos? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque quem ora em língua, ora com Deus. Então não precisa ficar todo mundo gritando, xaramandai, arabacaia. Não precisa, não. Ora em língua você e Deus. Amém? Senão vira tumulto, vira bagunça, vira escândalo. Pode falar baixinho, você e Deus ali, ó. Oh, meu Deus, e balabalabachai. O sei Deus, baixinho. Não precisa todo mundo xarabacaia, todo mundo, e ninguém entende nada. Não pode, tá errado, amém? Aqui, ó. Mas se o outro que estiver, aqui, ó, que 2 ou 3 profetas falem, e outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam consolados. É uma bagunça. Eu já preguei em outros ministérios, meus irmãos. Você começa a pregar e vem aquelas mulheres mundanas, tudo maquiada, de calça, brinco, argola, correntinha, e vem rodando, sapateando pro seu lado. Você está pregando, você está profetizando. O que é profecia? O ato de falar, de profetizar. Palavra escrita ou falada, profecia escrita ou falada. Aí vem pro seu lado, xarabacai no seu ouvido. Você nem entende, você nem lembra o que te entregou. Carnalidade pura, misericórdia. Bagunça, tá virando bagunça, meus irmãos. Tá uma verdadeira bagunça o evangelho. Estão bagunçando a casa de Deus, a obra de Deus. Porque todos podem profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Então você cai no chão se você quiser, tá? Você continua falando em língua se você quiser. O espírito do profeta, que é o seu espírito olha em língua. Nós somos dotados de corpo, que é carne, alma e espírito. O seu espírito ora em língua, o dom que Deus te deu. O seu espírito está sujeito a você, então você tem que ter controle, tá bom? O controle é seu. Nada de escândalo, nada de zombaria, chocarrice, meninice, tá?
Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Oh, glória! Aleluia! Aí vamos lá embaixo, ó. Versículo 37. Se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo tirou o corpo fora, de novo. Quando Paulo dá o mandamento do casamento, que não pode ter segundo o casamento, Paulo diz assim, ó: mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, que o marido não se aparte da mulher, mas que se separar, que fique só. Paulo disse: mando não eu, mas o Senhor. De novo ele disse, ó: se alguém julga ser profeta, você é profeta, você é espiritual, então você tem que entender que o que Paulo escreveu aqui são mandamentos não de Paulo, não para a igreja de Corinto, não para uma classe de pessoas, não para o povo daquela época, mas são mandamentos do Senhor. E mandamentos do Senhor são para ontem, hoje e eternamente. Mandamentos do Senhor são para todo o sempre. Oh, glória a Deus! Porque ele disse assim, ó: passe céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, labracandarab. Aleluia. Meus irmãos, eu orei, eu confesso, vocês viram que eu entrei 10h30 para dar esse estudo. E eu orei, meus irmãos, para dar esse estudo. Falei com Deus: Senhor, como que eu vou dar esse estudo, Pai? E olha que lindo. Fluiu tudo, tintim por tintim. Fluiu tudo bem, meus irmãos. Que maravilha. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Então, os irmãos, entendeu? Aleluia. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proíbas o falar em língua. Não é proibido, pode falar em línguas, mas tudo com decência e ordem. Tem que haver essa ordem e essa decência. Amém? Nada de meninice. Amém, meus irmãos? Quem entendeu? Ficou alguma dúvida? Nada de show. Glória a Deus. Outra coisa, para ficar claro. Para ficar claro, tá? Você que ficava pensando aí: ah, eu tenho que falar em língua. Ah, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, minha irmã, se você nasceu de novo, arrependeu dos seus pecados, você nasceu de novo, você já foi batizado com o Espírito Santo. Não é porque você não fala em língua que você não foi. A língua é um dom, tá bom? Variedade de língua, interpretação de língua. Variedade de língua é um dom, interpretação de língua é outro dom. Discernimento de espírito é um dom. Dons de curar, maravilha, e por aí vai. Amém? Quero trazer mais algumas provas bíblicas para não restar dúvida. Tá bom? Aqui, ó, sobre orar em línguas. Judas 20 fala de orar no Espírito. Romanos 8, 26 fala de orar no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? No Espírito Santo. É o dom de variedade de língua que o Espírito Santo te entregou. E você pode usar esse dom para orar em línguas. Você e Deus. Amém? Aleluia. Entre você e Deus. Consigo mesmo e Deus. Amém? Glória a Deus. E também tem aqui, ó, vários exemplos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e não falaram em língua. Podemos ver aqui, ó, Atos 8:16, quer ver, ó? Atos 8:16, para encerrar, que já está na hora de nós orar. Deu certinho o horário, meus irmãos. Glória a Deus. Olha aqui, ó, Atos 8:16. Em Atos 8:16, aqui, ó. Os apóstolos, pois em Jerusalém, sendo informados que Samaria recebeu a palavra, enviaram Pedro e João. E eles, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque ainda não haviam descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém. Não estão dizendo que eles começaram a falar em língua, que xarabacá era bandaia, não. Teve nada disso. Receberam o Espírito Santo, arrependeram dos pecados. Eram gentios. E os gentios o quê? Receberam Jesus. Então, quem é batizado com o Espírito Santo, ele recebe Jesus. Ele arrepende.
e ele deixa de ser criatura e passa a ser filho. Amém? E filho o quê? Filho tem prazer de obedecer o pai. Então quem é filho de Deus, filho de Jesus, ele tem prazer de obedecer os mandamentos de Jesus. Como saber se as línguas são, aleluia, do Espírito Santo ou são do diabo? Porque o diabo imita. O diabo imita. Você está na prostituição, está na bebida, está na carne, está na vaidade, está bebendo, fumando, matando, roubando, prostituindo, adulterando. Você quer me dizer que está orando em língua, falando em língua, que é o Espírito Santo? Você está na carne. Amém? Então faça-se tudo com ordem e com decência. Agora, você está levando uma vida, obediência, renúncia principalmente. Renúncia, santificação, oração, adoração a Deus, obediência à palavra, e por aí vai, por aí vai. E tá orando em língua, amém? É de Deus. Amém, meus irmãos? Lembrando, não é o Espírito Santo, não vai te forçar a falar em língua. Ela é introduzida na sua mente, é você que vai falar. Amém? É a mente, é o Espírito que fala. Sua boca só pronuncia. Amém? O dom de língua é recebido no Espírito. A boca só pronuncia. Amém? Quem entendeu? Todos entenderam? Sim, Rafael. Porque quando a gente recebe os dons de Deus, né? E a gente vai usar os dons de Deus, as perseguições é muito maior. O diabo fica furioso, né? O diabo não gosta. Com toda certeza. Porque o diabo mexe com aquele que serve a Deus, né? Aquele que serve a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, incomoda Satanás. Amém, irmãos? Fino, ótimo. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu confesso que depois eu vou ouvir esse estudo, vou assistir esse estudo, porque foi o Espírito Santo, amém? Foi o Espírito Santo, meus irmãos, que ensinou. Eu nem sabia muito sobre isso. O Espírito Santo ensinou tudo para nós, dentro da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Os demônios podem fazer tantas coisas. A operação do erro, né? Por exemplo, se tem um demônio no corpo de uma pessoa e uma outra pessoa usada pelo demônio, aquele demônio mais forte pode dar uma ordem para aquele demônio mais fraco sair, e aquele demônio mais fraco está colocando a enfermidade sai. Então tem que ter muito discernimento das coisas de Deus. Porque o diabo ele quer confundir a verdade com a mentira com a verdade. Quantas pessoas que manifestam endemoniada falando em língua? Mas quem tem o discernimento de espírito, discerne na hora. Então é bom, ó, quem ora em língua, pedir a interpretação das línguas e o discernimento de espírito, para não ficar enganado e não ficar confundido. Amém? Então quem ora em língua tem que levar uma vida de santidade, santificação. Tá na vaidade, tá na safadeza, pode saber, meus irmãos, é demônio, é carne mesmo. Amém? Glória a Deus. Nós temos que pregar a verdade mesmo. Eu vi um teólogo aí, meus irmãos, eu fiquei revoltado. Teólogo, estudou anos, falando que a língua é a língua dos anjos, misericórdia. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Vou encerrar para mim entrar de novo. Amém? Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Para mim entrar de novo, porque meia-noite a gente tem que orar. Tá bom? A oração da 0 hora. Ficou claro? Todos entendeu? Amém? Dá glória a Deus, igreja! Aleluia! Oh, glória! Maravilha, Senhor. Então, amém. Vou encerrar esta live de ensino e que o Espírito Santo de Deus continue ensinando e falando em cada coração. Deus abençoe a todos. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo depois, vê tudo, vê as referências, lê as referências bíblicas, você vai entender tudinho. Amém? Pega a Bíblia e lê todas as referências. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. E eu já volto. Em 5 minutos eu volto. Até antes mesmo para a gente orar. Deus abençoe.